Agora, encontramos no capítulo seguinte que, quando os edificadores se deram conta de que estavam errados, no entanto, eles tinham todas as outras pedras ali, mas a razão por que não conseguiram montá-las foi porque foi deixada uma fresta. Havia algo que não estava certo. Bem, já temos as pedras preordenadas por Deus, vem? E as temos por todo o percurso desde Éfeso até Laodiceia. Estamos só esperando por essa pedra angular que os edificadores rejeitaram, esperando por sua vinda, a pedra de coroamento. E quando essas grandes pedras são confissões. Agora, sabemos que a confissão é uma pedra. Agora, nosso povo católico diz que quando Jesus fala, e ele disse: sobre essa rocha ou pedra edificarei a minha igreja. Agora, a igreja do catolicismo romano diz que foi Pedro, porque ele era a pedra, o homem literal, Simão Pedro. Ele caiu alguns dias depois. Agora, encontramos que os protestantes dizem que era Cristo a pedra, mas não para ser contrário. Mas se você apenas observar a Escritura, não foi sobre nenhum dos dois. Foi a confissão de Pedro e a revelação de quem era Cristo, pois ele fez a pergunta e era uma questão complexa: quem dizem os homens ser o filho do homem? Alguns diziam que era Moisés, outros Elias, e alguns, você sabe, ossos de algum profeta que se levantou ou algo assim. Aquele era ele. Mas ele interrogou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí está a questão. Ele disse. Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque carne e sangue não te revelaram isso. Você não aprendeu isso em um livro, não ouviu isso em um seminário, mas meu Pai que está no céu te revelou. E sobre esta pedra, a revelação espiritual da palavra de Deus, que ele era a palavra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja verdadeira, não de argamassa, tijolo e pedra e assim por diante, que é perecível, mas a igreja verdadeira é construída sobre a revelação da palavra e vontade de Deus. E eles foram colocados no corpo desde a era da igreja de Éfeso, por todo o percurso até Laodiceia agora. Mas no dia em que Salomão terminou o templo e a pedra principal de esquina, tão logo os edificadores aceitaram a pedra rejeitada, foi então quando o edifício começou a ser erguido. Posso dizer isso com toda reverência e com todo respeito a cada homem em cada igreja e à ideia de cada homem. Quando nossos edificadores hoje aceitam os rejeitados, ao invés de rechaçá-los, chamando-os de um bando de santos roladores, os estranhos que estão fazendo confissão, muito mais cedo o edifício será construído. Mas você notou? Depois que o edifício foi concluído, ainda era um prédio vazio? Não havia nada ali além de móveis. Então Salomão havia feito tudo o que podia. Agora, o grande dia de dedicação se aproximava, quando iam dedicar esse edifício para que os adoradores adorassem algo. Agora, sem algo para adorar, a construção teria sido em vão, mas o edifício estava agora pronto para ser dedicado. E quando os levitas e os sacerdotes, com milhares de trombetas ressonando até o céu, com cordeiro após cordeiro morrendo para o sacrifício pelo pecado, e os levitas em posição ocuparam seu lugar, foram para o canto e pegaram e os enfiaram pelos anéis da arca onde estavam as tábuas de pedra por dentro. 2 tábuas de pedra, a mesma pedra, ambas são uma, os mesmos mandamentos, o mesmo pacto. Quando essas 2 tábuas de pedra com os querubins e suas asas estendidas entre si, quando estes levitas, somente aquele grupo consagrado podia carregar a arca. Ninguém poderia tocá-la, exceto eles. Se alguém a tocasse, morreria. E eles pegaram esses varais
sabendo que eram consagrados para o culto, para essa obra em particular. E eles enfiaram os varais pelos anéis, como foram instruídos. Moisés tinha sido instruído por Deus para a construção da arca, e eles a levantaram da sua tenda e começaram a marchar, e a trombeta soando, os saltérios tocando, a fumaça dos animais mortos que estavam sendo sacrificados diante de Jeová subindo. Eles passaram pelo edifício que estava sendo dedicado, até que a levaram ao seu lugar de repouso, onde se encaixou na base desse grandioso lugar que havia sido preparado para ela. E quando desceu finalmente, chegou ao seu lugar de repouso a arca, a Bíblia diz que o Senhor desceu sobre o lugar até encher todo o templo. A coluna de fogo entrou ali com tanta glória de Deus, a tal ponto de que os ministros não mais puderam ministrar por causa da glória de Deus.